Hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo é um conjunto de ideias de clara influência burguesa que modificaram a forma de enxergar o mundo no fim do século XVII e durante todo o século XVIII. O Iluminismo trazia por características fundamentais o liberalismo, que defendia um maior distanciamento do Estado em relação à economia, que defendia também uma diminuição do poder dos reis, o racionalismo, que defendia que a razão era a verdadeira fonte explicadora de todas as coisas, e o cientificismo, que era a crença no progresso humano. Eles eram também deístas, ou seja, acreditavam em algo divino, mas não se apegavam a nenhum tipo de religiosidade organizada, digamos assim. O Iluminismo nasceu na Inglaterra, no último quartil do século XVII. Na Inglaterra teve grandes expoentes, o maior deles, sem sombra de dúvida, é John Locke, que faz parte da transição entre o pensamento renascentista e o pensamento iluminista. Esse pensamento iluminista, no entanto, ganharia força mesmo na França. Os ingleses criam o iluminismo, mas o iluminismo tem sotaque francês. É impossível falar de iluminismo sem fazer biquinho, digamos assim. Isso porque a Inglaterra já sofreu todas as mudanças apregoadas pelo iluminismo ainda no fim do século XVII. Os ingleses vivem um processo de mudanças políticas e econômicas no século XVII que culminam com a Revolução Gloriosa de 1688. É nessa revolução que você tem a supremacia do parlamento em relação aos reis. E talvez por isso a Inglaterra ainda seja uma monarquia onde o rei reina, mas não governa. Eu diria que o iluminismo progrediu na França, principalmente porque na Inglaterra eles obtiveram resultados muito rapidamente. Imaginem vocês um iluminista protestando contra o governo inglês, e aí ele vai para a frente do Palácio de Buckingham e pede pelo fim do absolutismo monárquico. E de repente o rei aparece na sacada de pijamas dizendo: mas meu filho, eu não governo há muito tempo. Então no outro dia ele volta para protestar novamente, dessa vez pede liberdade de expressão, e mais uma vez dizem para ele que a Inglaterra já tem liberdade de expressão relativa, que os jornais já publicam o que querem, a atividade panfletária é livre. Então ele pede outras liberdades, e ele percebe que a Inglaterra já tinha conquistado tudo isso, restava ele protestar pedindo salve as baleias ou coisa parecida. A verdade é que o verdadeiro combate do iluminismo estava na França. Na França você encontra o regime dos Bourbon, a França absolutista, com governo totalmente centralizado, a França que exigia de seus súditos que fossem católicos, como o rei, a França da intolerância filosófica, a França que não permitia a livre expressão de ideias. É por isso que o iluminismo, embora tenha nascido na Inglaterra, frutifica na França. É na França que nós vamos encontrar o principal do pensamento iluminista. Os franceses foram bastante combativos, as ideias iluministas na França tiveram grande repercussão. Começamos falando sobre um grande pensador francês, que era um nobre que pouco a pouco se aburguesava, investindo em negócios típicos da burguesia. Era um barão, o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele escreveu uma obra em 1748, é o Espírito das Leis. Essa obra genial vai nos dizer o seguinte: Montesquieu dizia que o absolutismo monárquico era um câncer que corroía as entranhas da sociedade europeia, e que uma sociedade absolutista era uma sociedade jogada à própria sorte, estava à mercê da sorte ou do azar.
Porque é uma sociedade que não pode escolher seu governante e, se não gosta desse governante, tampouco pode retirá-lo do poder. É uma sociedade que vive entre dois extremos. Governada por um bom rei, terá um excelente governo, terá sorte, porque ninguém poderá impedir esse rei de fazer o bem. Mas governada por um rei ruim, também ninguém poderá impedi-lo de fazer o mal. Então o absolutismo monárquico era ruim, porque não dava às pessoas o direito de escolher o governante nem de retirá-lo, e colocava os súditos à mercê desse monarca que não poderia ser impedido de fazer o que ele bem entendesse. E é aí que Montesquieu apresenta uma proposta de solução para o problema. No seu Espírito das Leis, Montesquieu defenderá que aquele poder absoluto do rei deve ser contido, dividido em 3 partes, cada qual entregue a um grupo de gestores diferentes. Assim, ele cria a tese dos 3 poderes. O poder executivo, segundo Montesquieu, poderia continuar nas mãos do rei, mas seria apenas uma terça parte do poder absoluto. Esse poder executivo teria outros 2 poderes para balanceá-lo. O poder legislativo, que seria entregue a um corpo parlamentar. Ele ainda não falava de eleições diretas, democracia ainda era um termo pouco usado, e ninguém pretendia que realmente o poder emanasse do povo como nós entendemos hoje. Mas Montesquieu dizia que esse poder deveria ser entregue a um conjunto de homens, né, que poderiam ser escolhidos de maneira censitária, por exemplo. Ele chega a dizer isso no seu livro. E ele também vai dizer que o poder judiciário deveria ser entregue a um corpo de juízes. Essa divisão dos 3 poderes, segundo Montesquieu, acabaria com essa insegurança das pessoas em relação ao governo. Dizia Montesquieu que se o poder executivo fosse ruim, certamente que o poder legislativo seria composto por homens cientes de seus deveres. Mas se por acaso o poder legislativo fosse corrompido, certamente que um conjunto de juízes sábios garantiriam a ordem pública. Então, no fundo, Montesquieu acreditava que 3 poderes iguais, independentes e harmônicos seriam a chave para um Estado melhor governado, a chave para o equilíbrio do país. É claro que Montesquieu, ao falar sobre isso, estava tratando de um assunto que ele vai aprofundar mais à frente na sua obra, que é a questão dos checks and balances, os freios e contrafreios. Essa tese de Montesquieu dizia que um poder existia para equilibrar o outro, que que 3 poderes harmônicos impediriam que o país fosse colocado nas mãos de alguém incapaz de governar. Então, a contribuição de Montesquieu para a teoria política, para a construção do que viria a ser o mundo contemporâneo foi muito importante. Além de Montesquieu, nós temos um outro autor fundamental para os iluministas, é Voltaire. Voltaire é um homem bastante crítico, as suas falas eram sempre ácidas, mas geniais. Dizia-se que alguém criticado por Voltaire ou mudava ou esperava a morte, não é? Porque ele realmente tocava na ferida dos seus criticados. Mas ele foi um autor muito importante porque ele defendeu 2 teses que vão surtir grande efeito na época. Voltaire, primeiro, defende a liberdade de expressão. Há uma frase de Voltaire que fica conhecida, que é o grande mote dos defensores dessa liberdade. Ele dizia: posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-las. E assim Voltaire fica conhecido como o principal iluminista na defesa da liberdade de expressão. Voltaire também defendia uma forma de governo em que o rei governava sozinho, mas que antes de tomar suas decisões ele consultava os sábios. Defendia que esse rei, embora um governante absoluto,
deveria diminuir a ostentação da sua corte para não humilhar a população mais humilde, que deveria criar escolas públicas para garantir que os cidadãos pudessem entender dos assuntos do Estado mais profundamente, pudessem dar conselhos ao próprio rei. E com isso Voltaire cria o que nós chamamos de despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido era simplesmente, pode ser explicado de forma bem simples, o rei manda sozinho, ou seja, ele é um déspota, um tirano, um ditador. Mas ele é um déspota esclarecido, ou talvez possamos traduzir como um tirano gente boa, não é? Porque ele escuta os sábios, ele não ostenta sua riqueza diante do povo e ele cria escolas públicas e faz outras benfeitorias importantes para a sociedade. No fundo, o despotismo esclarecido foi usado pelos reis europeus para evitar que caíssem dos seus tronos. Era uma época muito crítica na história europeia. Muitos movimentos revolucionários começavam a surgir, as pessoas já estavam começando a questionar a autoridade dos reis, o seu poder divino, né? E por isso a tese de Voltaire foi muito bem aceita pelos reis da época, que viam nessa teoria uma forma de se segurarem nos seus tronos, né? Os movimentos revolucionários, ao perceberem que o rei era esclarecido, digamos assim, acabavam sendo aplacados, né? Esses movimentos perdiam seu ímpeto, a sua força. Por isso mesmo Voltaire frequentou diversas cortes europeias. Ele influenciou o pensamento de muitos soberanos. Influenciou o pensamento do primeiro-ministro português, Marquês de Pombal. Influenciou o pensamento de Frederico II, rei da Prússia. Influenciou o pensamento de Dom José I, o imperador da Áustria. O pensamento de Dona Catarina a Grande, czarina da Rússia. Viveu em diversas dessas cortes e acaba morrendo na corte sueca, ao lado de sua amada rainha Cristina de Bernadotte, da Suécia, de quem foi amante até a morte. Então Voltaire influenciou bastante e é considerado, gente, o iluminista light, não é? Ele não bateu de frente com os reis, pelo contrário, ele criou uma alternativa para que os reis se perpetuassem no poder.